Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV aberta, o canal 126, ou pelo canal 85 da Sky. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também outros irmãos nossos que gostam dos nossos conteúdos, dos nossos programas. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto aqui em Momento da Doutrina, mas logo depois da vinheta. Nós tínhamos abordado nos programas anteriores, mostrando uma linha, já nos evangelhos, como Jesus prepara toda a orientação sobre os ministérios. Nós falamos, naquela oportunidade, nós estávamos falando sobre a experiência de Pedro. Pedro foi um grande exemplo para mostrar o ensino sobre o ministério e como a dependência do ministério, como foi Pedro antes da morte, né, e ressurreição, antes e o depois. Se nós olharmos os comportamentos, né, como eu falei no programa anterior, os comportamentos são bem distintos. E por isso que Jesus insiste com ele, perguntando, da mesma forma que ele tinha negado 3 vezes, ele agora tinha que te responder 3 vezes, e Jesus sempre dizia, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Outra coisa que chama a atenção, os irmãos que leem a Bíblia, quando Jesus convoca os 12 apóstolos, Jesus dá uma ordem para eles. Vocês vão ver lá nos evangelhos. E a ordem foi a seguinte: vocês vão seguir, vocês não vão para os gentios. Vocês não, o trabalho, a ação de vocês não é com os gentios, nem os nem samaritanos. Vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós já falamos das vezes anteriores que essa palavra criou no início da igreja um certo mal-estar, porque a igreja em Jerusalém achava que os gentios não podiam se converter, que a conversão era só para os judeus. Mas, na verdade, Deus chama, né? O Senhor chama Paulo e transforma Paulo, então, no apóstolo, depois chamado apóstolo dos gentios. O que é importante nós observarmos aí, como se fosse na prática? Há certas coisas que não estão claras assim, a Bíblia não diz claramente como, mas você olha a Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, você vê as características. Então vamos ver uma coisa. Os ministérios, nós estamos falando ministérios. Por que ministérios? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que os ministérios, ele coloca numa linha e chega a dar nomes a eles, numa linha muito interessante e de atuação diferente, ou seja, função diferente. É claro que nós falamos várias vezes que a obra é corpo, assim como numa igreja local, o trabalho com os dons espirituais na vida da igreja funciona como corpo, os ministérios também são corpo. Então nós vamos observar, já no Novo Testamento, que os ministérios têm características diferentes. Por exemplo, vamos pegar a carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. A uns ele chamou para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, ele coloca 5 características diferentes de ministérios. Vamos voltar ao Evangelho,
lá no tempo da pregação do Evangelho de Jesus. Os irmãos estão lembrados da experiência de Tomé? Qual foi a experiência de Tomé? A experiência de Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus então aparece a Tomé e a primeira coisa que Jesus diz para Tomé: põe o teu dedo na mão. Você vai identificar. Então ele não foi só ver. Jesus mandou que ele fosse lá e apalpasse a mão. Quando ele apalpa a mão, ele viu a marca, né? E depois o lado. Então, a mão, os ministérios e corpo. Então, ali, Jesus está se revelando a Tomé, mostrando, não só para Tomé, mas como ensino para a igreja, que a mão, o milagre do Jesus vivo é você identificar o ministério dele na vida da igreja. Então, quando ele apalpa ali, o dedo ali é tato, ele tem que sentir. Então, a igreja verdadeira, o ministério de Jesus, você sente, ele identifica Jesus vivo, porque o ministério da igreja fiel e verdadeira, ele é profético. Se ele é profético, ele revela Jesus vivo. Então, é a mão de Jesus. Mas a mão de Jesus dos ministérios não é que o homem tenha toda a plenitude do ministério de Jesus, não. Senão nós seríamos perfeitos. É por isso que quando Jesus mostra aquela experiência de Tomé, foi uma experiência para mostrar a Tomé que o mistério de Jesus se revela como vivo quando você sente o ministério dele na vida da igreja. É aquilo que nós pregamos hoje como o mistério. O mistério, né, daquilo do terceiro dia, como nós estamos pregando aí no estudo das bodas de Caná da Galileia e na entrada do livro de Apocalipse. Bom, então os ministérios, Paulo escrevendo aos Efésios diz que os ministérios são diferentes. Então vamos ver. Qual a característica do ministério de Pedro? Se nós observarmos o ministério de Pedro, vamos colocar numa comparação. Você acha que o ministério de Pedro era igual ao ministério de Paulo? Não, eles eram diferentes. Mas todos dois eram apóstolos. Sim, Pedro lá para Israel, Paulo para os gentios, apóstolos, sim, apóstolos. Então, todos dois tinham ministérios. Sim, todos dois tinham ministérios, mas de características diferentes. Qual a característica de Pedro? Pedro era mais evangelista, era a característica mais de evangelista. Qual a característica de Paulo? Mais de ensino. Então ele tinha uma característica um pouco diferente. Todos os dois eram apóstolos. Vejam, o apóstolo na mão, o apóstolo é aquele que é enviado, não é? A palavra apóstolo significa no grego o que é enviado, o embaixador. E Deus usou Paulo dessa maneira, também como enviado, como usou Pedro também. Mas Pedro tinha, além do ministério de apóstolo, ele era mais evangelista. Então você pode ter 2 ministérios? Pode, você não pode ter os 5, mas pode. O Pedro era apóstolo e era evangelista. Paulo era apóstolo, mas era mais doutrinador, era mais ensinador. Então, eram características diferentes dentro do ministério, como eu falei lá, ministério da palavra. Vamos só repetir o que é ministério da palavra. Então, vamos contextualizar aqui para os irmãos, às vezes não assistiram lá atrás, ver. O ministério da palavra, vamos voltar ao capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. O que é que o livro de Atos dos Apóstolos diz?
foram o surgimento dos diáconos. Então, os diáconos foram levantados porque a igreja havia crescido muito e faltava atenção àquelas coisas básicas da igreja. Os 7 homens cheios do Espírito Santo de sabedoria. Quanto a nós, o que eles disseram? Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Bom, ministério da palavra, mas aí ainda não existia o Novo Testamento, que é o início da igreja, já é logo depois do Pentecostes, não existia ainda o cânon cristão. Mas que palavra? Será que era a palavra do Velho Testamento? Mas o Velho Testamento era a lei e os profetas da lei. Mas que palavra era essa? Que sentido era esse? Nós vamos para o livro de Apocalipse, que nós estamos estudando agora. João, quando teve a visão de Jesus glorificado, o que ele viu Jesus glorificado? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, Jesus glorificado foi chamado de a palavra. Então, o ministério da igreja é o ministério de Jesus, que é o ministério da palavra. O ministério da palavra é o ministério onde você identifica que Jesus está vivo. Então, por isso, as características do ministério são muito importantes. Quando nós falamos de ministérios, nós estamos falando de uma ministração, não é uma coisa assim separada. Nem Paulo tinha qualquer, como se diz, qualquer intenção de tornar aquilo como se fosse uma coisa acadêmica. Porque se fosse acadêmico, como é que podia ser o caso da experiência dos irmãos mais simples que estavam lá em Jerusalém, como, por exemplo, Pedro? O que era importante nisso era como o Espírito Santo atuava. Nós hoje temos a nossa experiência hoje é a mesma experiência da igreja primitiva. Quando nós olhamos, é por isso que os homens, os servos que Deus tem levantado no nosso meio, seguem essa mesma linha. Eu me lembro de experiências com relação a isso, para mostrar as características dos ministérios e como... E o Espírito Santo, ele usa o servo dentro do seu ministério. Eu vou contar, para poder facilitar assim, o entendimento dos irmãos, que às vezes a gente fala uma coisa mais prática e na prática as pessoas vão entender. Eu vou contar uma experiência do pastor Jairo. Pastor Jairo, alguns conhecem, já passou, já passou para o Senhor. O pastor Jairo era um pastor muito simples. Pastor e era evangelista. O pastor Jairo era muito evangelista. Nós uma vez nós participamos de um seminário na cidade do Porto, lá em Portugal. Era um seminário, com um grupo grande de Portugal. E o seminário se transcorreu no sábado, e o Senhor deu uma revelação que sábado à noite teria um culto de evangelização. Então, todos os preparativos para aquele culto, à noite de evangelização, e havia um grupo de irmãos na igreja que eram professores da Universidade do Porto. E os irmãos, empolgados com aquilo, convidaram os colegas, professores da universidade, para vir ao culto. E vieram um grupo grande de professores da universidade, lá, a convite dos outros colegas, que eram da igreja, para participar daquele culto. Na reunião de pastores, nós fomos consultar a respeito daquele culto. Nós começamos a consultar sobre a parte inicial, de louvor, porque na nossa
na nossa ideia, o pregador da noite seria o pastor Gedeuti, né? O pastor Gedeuti, que tem um conhecimento mais amplo da palavra, uma palavra mais, né, erudita, né? Para eles era importante, né? Com mais consistência. E nós fomos surpreendidos quando o Senhor deu uma revelação a respeito do pastor Jairo. O culto está, né, com o pastor Jairo. Os portugueses entraram em pânico. Mas pastor Jairo não seria um discernimento que é para evangelização e nada? E o Senhor disse, não, é ele mesmo, o pregador é ele. Houve uma expectativa muito grande a respeito daquele culto. O pastor Gedeuti tentou dar uma orientação ao pastor Jairo, aquela coisa toda. Muito bem. Nós fomos para o culto. Houve um período de louvor, um louvor muito bonito, muito bem colocado. Passou-se então a palavra para o pastor Jairo. E o pastor Jairo abriu o texto da palavra e o texto que ele leu foi sobre a ressurreição de Lázaro. E quando ele leu o texto sobre a ressurreição de Lázaro, né, sobre a pedra, né, ele, em vez de ler a pedra foi removida, ele leu errado, ele leu a pedra foi resolvida. Ele entregou a mensagem em cima dessa expressão, a pedra resolvida. Todos estavam ali à frente em pânico, porque ele tinha errado até na leitura do texto e pregou 10 minutos só sobre a pedra resolvida. Quando terminou a mensagem, ele colocou a igreja de pé e fez a seguinte pergunta: aqueles que têm uma pedra para ser resolvida, vêm à frente. Todos aqueles professores vieram à frente chorando. Eu me lembro que um português estava do meu lado, ele disse, eu não estou entendendo mais nada. Aí o outro falou assim, eu acho que eles não... Aí eu disse para eles, eu acho que eles não tinham uma pedra resolvida. Eu pergunto, o que aconteceu ali? Um milagre. O ministério na igreja primitiva era um milagre. Por quê? Porque era um mistério. Então o Espírito Santo tem um compromisso com aquilo que é profético. Ele não tem um compromisso com a nossa capacidade acadêmica, com a nossa capacidade... Até que Deus pode usar isso. Isso não está errado, não está fora, não. Não é que nós coloquemos isso de lado. Não, isso é válido. Isso é válido. Mas o que o Espírito Santo mostrou ali como experiência para nós é que o ministério na igreja, milagre, como foi na igreja primitiva. E se você pensar o desvio da doutrina que aconteceu em Jerusalém e a chegada de Paulo naquele concílio de Jerusalém para colocar a doutrina em ordem, Pedro podia ter repreendido Paulo. Rapaz, você perseguiu a igreja, passou do começo da igreja. Eu andei com Jesus, você chegou a perseguir. Mas Pedro ouviu e atendeu. Por quê? E Pedro fala sobre Paulo, né? Fala sobre Paulo, fala sobre a capacidade de Paulo, o conhecimento de Paulo, a cultura de Paulo. E Pedro reconhece que Deus o usava. Então, o que é importante nos ministérios, e é isso que o Senhor chama a nossa atenção sempre, é que na obra do Espírito os ministérios se completam. Não é? Um se completa. Um é profeta, um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outro é pastor. Então são características de ministérios, e isso está bem claro no Novo Testamento, mas características diferentes, mas isso dentro do funcionamento do corpo faz com que o corpo cresça, não é? Cresça. Então porque ele como, olha só, ele diz assim, como juntas, não é? Ele fala sobre os ligamentos. Então é uma ligação muito forte.
o tendão, os tendões, por exemplo, pegar aqui um pouquinho de medicina, os tendões, eles têm a força de tração de um cabo de aço, você sabia? Você pega uma pessoa que tem 100 quilos e às vezes ele tem uma perna fininha. Acontece, é o biotipo da pessoa. Ele é grande e tal, mas tem uma perna... Como é que esse camarada consegue, né, ficar em pé em cima dessas perninhas fininhas? E como é que ele consegue andar até correr? Os ligamentos são às vezes fininhos, mas tem uma força de tração incrível. É uma força de tração. Olha o que Paulo diz, ligados como tendões. Então, o ministério é uma ligação forte. É uma coisa forte. Por quê? Porque há um trabalho para ser executado. E nisso, os ministérios são diferentes e o Senhor usa cada um dentro da sua característica. Meus irmãos, voltando aqui a essa conclusão nossa nessa parte agora, os ministérios na igreja primitiva eram diferentes, como são hoje nos nossos dias. Mas o que é importante nisso? É que o Espírito Santo esteja operando. Você entrega uma palavra, é uma palavra de doutrina, o Espírito Santo opera. Nós temos hoje os pastores que estão aí trazendo assuntos nas EBDs, mas nós temos os pastores hoje usados na evangelização e Deus tem usado. Então isso tudo forma o quê? Esse conjunto todo forma o quê? A mão. A mão. Que é a mão? É a mão de Jesus, é o ministério de Jesus. Porque a igreja é corpo, os ministérios juntos formam o corpo. Esse corpo, o resultado é a mão. Vamos pegar uma outra experiência, só para terminar essa primeira parte. Vocês estão lembrados do homem da mão mirrada? Lá no Evangelho? Por que Jesus fez a cura daquele homem da mão mirrada? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o homem da mão mirrada? O que aconteceu com ele? A mão estava mirrada, a cabeça estava boa, mas a mão estava mirrada. Então ele não conseguia desenvolver aquilo que estava aqui na cabeça. Há histórias de pessoas que têm doença nas mãos, elas ficam com problemas articulares graves e tal, eles não têm mais capacidade de exercer movimentos finos. Pianista, o cirurgião, eles não perdem. A cabeça está normal, está tudo aqui. Quando o pianista toca, não são as mãos. O movimento deles, das mãos, sai daqui. O comando é aqui. O pintor do quadro é o cirurgião. O comando é daqui. A mão estava mirrada, mas a cabeça estava boa. Mas a mão estava mirrada. Meus irmãos, o ministério, ele tem que estar perfeito. Se ele não estiver perfeito, não tem governo. Se a mão adoeceu, ele não vai executar. E o que Jesus disse para aquele homem da mão mirrada? Sai de onde você está. Né? Por quê? Sai para fora. O ministério hoje, ele tem que estar fora do mundo, fora das coisas do mundo. Por quê? Porque ele tem que estar em condição de ouvir o que o cabeça diz para ele. Porque a ordem vem daqui, mas a mão tem que estar pronta, preparada, saudável para realizar aquilo que ele quer fazer. Nós vamos continuar com esse assunto na próxima, já está chegando, passando da hora, nós vamos continuar concluindo essa parte de ministérios, depois nós vamos concluir falando sobre os nossos diáconos. O que são os diáconos, qual a importância deles na igreja primitiva e qual a importância deles hoje. A paz do Senhor.